O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, começou a anunciar os futuros integrantes do governo nesta semana. Entre os nomes que mais chamaram a atenção estão o empresário Elon Musk, que fica no Departamento de Eficiência Governamental, o senador pela Flórida Marco Rubio, novo secretário de Estado, o ex-chefe do ICE Tom Homan, novo czar das fronteiras, o deputado Matt Gaetz, novo procurador-geral, e o ex-candidato à presidência Robert Kennedy Jr., novo secretário de Saúde. Bom, sobre esse assunto a gente conversa com o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli. Urian, seja muito bem-vindo ao JP Internacional, um prazer conversar com você. Oi, Fabrício, um prazer estar aqui com vocês. Bom, Urian, vamos começar falando um pouquinho da política externa americana a partir de agora, porque o Donald Trump prometeu o maior programa de deportação da história. Mas uma coisa é você prometer isso durante a campanha e outra coisa é fazer isso acontecer. Você acredita que esse maior programa de deportação vai ser possível de ser cumprido? Olha, que o Donald Trump vai tentar fazer algo, isso não há dúvidas, né? É importante a gente dizer que isso vai ter diversas consequências econômicas em diversos setores norte-americanos. Então, a gente fala desde a construção civil, segundo o American Immigration Council, 14% dos trabalhadores da construção civil norte-americana são de imigrantes sem documentos. Então, 1 a cada 8 trabalhadores seria perdido com a deportação em massa, né? Elevando os custos para as construções no país, enquanto ele já enfrenta uma crise habitacional. A agricultura, mesma coisa, 41% dos trabalhadores agrícolas também não possuem documentos. Então, isso acabaria, de certa forma, prejudicando, encarecendo. Existem maneiras diferentes pelas quais o Donald Trump poderia levar adiante essa sua proposta, né? Então, algumas delas dependendo do Senado, ele tem uma pequena maioria no Senado, então 4 republicanos a mais que, caso resolverem se rebelar, poderiam dificultar um pouco a vida dele, mas há atitudes que ele poderia tomar também que não dependeriam necessariamente do Senado. Então, por exemplo, a partir de ordens executivas, emitindo, né, essas ordens para direcionar, por exemplo, aquelas agências federais que ele já deixou bastante claro que vai querer cada vez mais ter influência sobre elas. Agora, Urian, a gente tem levantamentos que apontam cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos atualmente. Você acredita que a partir de 2025 a prioridade do governo Trump vai ser fechar a porteira para aqueles que ainda estão entrando ou querem entrar, ou então tentar primeiro tirar aqueles que estão lá de forma ilegal? Por onde que passa? Quais são os caminhos para essa nova política migratória do governo Trump? Então, essa é uma pergunta para a qual a gente ainda não tem a resposta. Ele já deixou claro que ele quer deportar aqueles que já estão lá e ele vai acabar também dificultando a entrada de novas pessoas. Existe uma dificuldade em relação à estrutura, então teria que haver, teoricamente, uma ampliação daqueles centros de detenções, né? Porque a gente está falando de muitas pessoas ao mesmo tempo. E poderia ser alvo de críticas também por conta das violações aos direitos humanos. Então, lembrando que da primeira vez, aquela política que ele levava adiante, né, de separar famílias, muitas vezes, mais de 5 mil crianças separadas dos seus pais, isso fez com que ele se tornasse alvo de críticas. Certo, e agora mudando aqui um pouquinho de página no governo, teve também a nomeação do Elon Musk, que chamou bastante a atenção nessas últimas semanas, um nome que teve ali muito ligado à campanha de Donald Trump nessas eleições. Você acredita que essa nomeação para o Departamento de Eficiência Governamental, que vai ser criado ainda no governo Trump, ela tem efeitos práticos ou é mais um agradecimento, algum tipo de retorno pelo apoio de Elon Musk nessa campanha? Eu acredito que vai ter efeitos práticos, sim, no sentido de que ele tem uma visão mais libertária, né? Assim como Donald Trump, eles falam de esvaziar o Estado, falam que o Estado norte-americano é muito inchado. Então, nesse sentido, acredito que sim, mas vale lembrar também que há um conflito de interesse gigantesco. Então, o volume dos contratos federais que as empresas do Elon Musk têm, então SpaceX e Tesla, recebem mais de 15 bilhões de dólares em contratos governamentais, assim, isso só nos últimos 10 anos.
isso abrangendo também pelo menos 17 agências federais. Então, assim, ele vai ter acesso a informações privilegiadas para poder também tomar decisões em relação à governança das suas empresas. Isso é bastante preocupante, né? Porque em um estado como os Estados Unidos, qualquer tipo de conflito de interesse não vai ser bem visto, inclusive por investidores também. Agora, Urian, já caminhando aqui para o final da nossa conversa, as nomeações do Donald Trump até agora mostram uma grande sinalização por aquelas pessoas que foram muito fiéis a ele nos últimos anos, principalmente agora na campanha presidencial. Ou seja, é um governo que está sendo montado por trumpistas, podemos dizer assim. Você acredita que isso sinaliza o que vai ser a política americana a partir do ano que vem? Eu acredito que sim, a palavra que você usou é essa mesmo. Trumpistas e trumpistas raiz. Então, desde aí da indicação da chefe de gabinete dele, a Suzy Wiles, né? Então ele quis alguém fiel, ele quis alguém que o blindasse. E ela já participou de 3 campanhas presidenciais ao lado dele, o Donald Trump, que tem o histórico de demitir os seus chefes de gabinete, né? Então ele conseguiu agora indicar uma pessoa de quem ele vai confiar bastante. Outros nomes também, né? São pessoas que ao longo dos últimos anos têm mostrado bastante fidelidade ao Donald Trump. Indicou seu próprio advogado para a posição de vice-procurador-geral dos Estados Unidos. Então é uma política bastante personalista, né? Lembrando então que ele tem o controle do Senado, basicamente, da Câmara. A Suprema Corte, ele tem maioria lá, talvez possa indicar mais 2, vai tentar ainda centralizar o poder de todas aquelas agências reguladoras norte-americanas e o seu próprio entorno, os principais, entre aspas, ministérios norte-americanos, os principais departamentos, cercados com pessoas leais que não vão questionar as suas tomadas de decisão e que vão dar aí basicamente um apoio incondicional. Se num primeiro mandato ele teve que indicar figuras mais independentes, figuras que ele precisava mostrar para as elites norte-americanas que teriam uma liberdade decisória, agora já não é o caso, né? Até mesmo porque ele viu que pessoas que fizeram parte do seu governo muitas vezes acabaram inclusive fazendo campanha para a oposição, subindo no palanque da Kamala Harris, chamando o Trump de fascista, inclusive. Então é um erro que ele já mostrou que não está disposto a cometer novamente. Bom, muita coisa para a gente ficar de olho a partir de 20 de janeiro do ano que vem, quando Donald Trump volta à Casa Branca. A gente vai, claro, seguir contando com a participação, com a experiência do Urian Fancelli. Urian, muito obrigado pela sua entrevista aqui no JP Internacional. Obrigado.